Atos dos Apóstolos, páginas 17 a 22. Pedro em casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegou a Cesareia. Cornélio o estava esperando, com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés em adoração. Mas Pedro reergueu e disse: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: Vós bem sabeis que um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandastes chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto, por que motivo me mandastes chamar? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda procurar em Jope um homem de nome Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor de peles Simão, perto do mar. Eu te mandei chamar, e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nós dizer. Pregação de Pedro, agente de Cornélio. Então, Pedro tomou a palavra. De fato, disse: estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda a parte, ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no lenho da cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo o que crê nele recebe, no seu nome, o perdão dos pecados. O Pentecostes dos não-judeus. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. Pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas, que receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. Relatório de Pedro à Igreja de Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os de origem pagã haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica se puseram a discutir com ele, dizendo: tu entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, em oração, e tive em êxtase a seguinte visão: vi algo como um grande pano que, pelas 4 pontas, era baixado do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro do pano os quadrúpedes da terra, os animais selvagens,
os répteis e as aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor. Jamais entrou coisa profana ou impura na minha boca. A voz me falou pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus tornou puro. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois o objeto foi novamente recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descerá sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos não-judeus Deus concedeu a conversão que leva à vida. A igreja de Antioquia. Os que se haviam dispersado por causa da perseguição que se seguira à morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça que Deus havia concedido. Alegrou-se muito e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Pois ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Barnabé, entretanto, partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, inspirado pelo Espírito, anunciou que estava para acontecer uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos então decidiram, cada um segundo suas possibilidades, mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito. E enviaram ajuda aos anciãos, por meio de Barnabé e Saulo. Martírio de Tiago Maior. E libertação de Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Na noite antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Veste tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o, sem saber se a intervenção do anjo era realidade, pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho.
Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Tendo-se orientado, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Bateu no portão de entrada, e uma criada, chamada Aroça, foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro, e tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante da porta. Estás louca, disseram-lhe. Mas ela insistia. Disseram então: é o seu anjo. Pedro entretanto continuava a bater. Finalmente abriram a porta. Viram então que era ela e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão, e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Herodes o mandou procurar, mas não conseguiu localizá-lo. Submeteu, então, os guardas ao interrogatório e mandou executá-los. Depois desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Fim de Herodes Agripa. O crescimento da palavra. Herodes tinha uma rixa com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele, depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real. Pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes, vestido com o traje real, sentou-se na tribuna e proferiu então seu discurso. O povo começou a aclamar: esta voz é de um Deus, não de um homem. Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não deu a Deus a devida honra. E Herodes expirou, carcomido pelos vermes. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Expansão entre os gentios. Concílio de Jerusalém. A viagem missionária de Saulo, com Barnabé. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com o tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. O anúncio em Chipre. Elimas. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Atravessaram toda a ilha, até Pafos. Aí encontraram um mago e falso profeta, um judeu de nome Bar-Jesus. Ele se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, um homem de bem. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, porque desejava escutar a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz seu nome, opôs-se a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Saulo então, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça, não queres parar de entortar os caminhos do Senhor, que são retos. Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti, vais ficar cego e, por um certo tempo, não verás a luz do sol. No mesmo instante envolveram-no escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor.